Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson e nessa nossa segunda parte da videoaula sobre conhecimento, aqui endereçada aos alunos e tutores da Universidade Federal de Ouro Preto e evidentemente aos demais interessados que estejam curiosos quanto a essa discussão de verdades, conhecimento, epistemologia, enfim. Na videoaula anterior nós apresentamos a ideia de conhecimento enquanto verdade absoluta. Agora vamos pensar o conhecimento enquanto verdade provisória. E como é que isso tem início? Da mesma maneira como foi citada na videoaula anterior, se a verdade absoluta pode ser creditada, ela pode ser entendida enquanto herdeira de pensadores como Parmênides, Zélon de Eléa, entre outros, né? A ideia de uma verdade provisória também se vincula a um grupo de pensadores cujo primeiro, digamos assim, o mais embrionário, até onde possuímos registro, foi o Heráclito. Tá? Heráclito é conhecido de muita gente a partir de um dos fragmentos que chegaram até nós, dos seus escritos, e o fragmento mais conhecido dele é aquela relação do homem com o rio. Né? Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, que diz o seguinte: nenhum homem poderá banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem o homem e nem o rio serão os mesmos. Tá? Ora, essa afirmação de Heráclito, tá? Nessa relação do homem com o rio, vamos começar a entendê-la. Tá? A ideia de que se eu entro pela primeira vez em um rio, vou começar pela explicação mais banal que a gente pode ter dessa afirmação do pensador pré-socrático. Se entramos, então, pela primeira vez num rio, as nossas sensações serão inéditas ali naquele momento. Na medida em que não sabemos a profundidade do rio, a temperatura da água, a velocidade da correnteza, não sabemos o leito do rio, né? Se ele tem pedras, se não tem, enfim. Quando vem a segunda vez que vamos entrar no rio, quando chega essa segunda vez, Heráclito nos afirma, também nessa segunda vez, nossas sensações serão outras. Por quê? Porque nós já conhecemos esse rio, já temos ideia de qual é a sua profundidade, qual é a velocidade de sua água, a temperatura da água, já sabemos o leito do rio como é. Então as sensações que vamos ter serão de outra ordem, tá? Identificaremos outras coisas que anteriormente não havíamos observado. Ora, qual é a ideia, portanto, que está subentendida em Heráclito? Tá? A ideia de que vivemos, então, constantemente um processo. Tá? Há um processo que é ininterrupto e que nos leva a ter o tempo todo sensações novas. E por que esse processo é ininterrupto? Porque tanto o observador quanto o objeto observado, eles vivem mudanças constantes da relação do homem e com o rio, tá? Na relação desse homem que sempre encontra um rio novo para poder banhar-se. Tá? Então, na medida em que o observador e o objeto se confundem, repito, porque eles vivem sensações que são razoavelmente semelhantes, em que o novo ele é sempre constante, então a própria ideia de conhecimento ela é também uma ideia de processo. É algo que está se processando constantemente. A gente nunca chega ao fim. A gente não sabe onde começou, não sabe onde vai terminar. A gente, portanto, vive uma ideia de uma verdade provisória. Tá? Provisória por quê? Porque é uma verdade que é circunstancial. Ora, nessas condições aqui, a verdade é essa. Em outras condições, a verdade muda. As coisas mudam. Tá? Então, nesse sentido, tá? Quando você pega um entendimento de que todo conhecimento, toda ciência, todo saber, ele é sempre provisório, tá? Então, a partir daí, nós poderemos ter ciências como a história, tá? Poderemos ter ciências como a própria literatura. Tá? São saberes que vão se modificando com o tempo, que se alteram em função das condições da vida social naquele momento. E se essas condições se alterando inclusive a própria ideia de verdade que temos, tá? Então qual é o conhecimento possível que nós podemos ter ali? Tá? Há um conhecimento que é uma ideia de hermenêutica, de interpretação.
A palavra hermenêutica, ela tem origem a partir do semideus Hermes, tá, dos gregos clássicos. E Hermes era o mensageiro dos deuses do Olimpo para os homens, tá? Ele trazia as mensagens dos deuses aos homens. E por que isso acontecia? Porque os homens não compreendiam a linguagem utilizada pelos deuses. Então, a única verdade possível que os homens tinham era aquela trazida por Hermes, que era o único ser capaz de falar, digamos assim, as duas línguas. Tá? A ideia de hermenêutica, portanto, é uma ideia que se vincula a uma certeza de que você não tem uma verdade absoluta, há uma segunda certeza que todas as verdades, portanto, são provisórias, e por fim, que a única coisa que você consegue ter é uma interpretação daquilo que você vê. Na medida em que você, enquanto observador, também sofre influências, também vive situações em que fazem com que você e o objeto que você está estudando acabem se misturando. Ora, da mesma forma como vimos na videoaula anterior, como será que age um professor que entende a sua disciplina como uma verdade provisória? Tá? É um professor, provavelmente, que ele não vai dar nunca uma prova de múltipla escolha, ele não tem como cobrar do aluno uma prova objetiva, porque ele próprio reconhece que a sua verdade é provisória. Então, que tipo de prova esse professor pode dar? Uma prova interpretativa, uma prova onde exija do aluno uma redação, uma pequena dissertação, um texto, onde esse aluno, ao escrever aquele texto, também ele, aluno, estará produzindo uma verdade a partir de alguns elementos que são acessíveis a todos, professor, é claro, e alunos principalmente. Tá? Então, nesse sentido aqui, repito, quando a gente lida com uma ideia de verdade provisória, a gente não pode imaginar que uma disciplina ou um professor que entenda a sua disciplina dessa maneira vai dar uma prova de múltipla escolha, como eu acabei de dizer. Isso é simplesmente impossível. Tá? No final das contas, o que a gente pode pensar? Afinal, alguém poderia perguntar, Marcelo, qual das duas, então, seria a mais interessante? A minha resposta é a seguinte, isso varia de acordo com cada professor. A única coisa que eu posso dizer é que esse problema existe há pelo menos 2.700, 2.800 anos na história da humanidade. Até hoje não se resolveu. Por ora, podemos dizer que as soluções que encontramos são provisórias, apesar de algumas pessoas acreditarem que são absolutas. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.